Olá, professor, olá, colegas e demais pessoas que assistem esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre atualidades em técnicas de programação e o tema que nós escolhemos abordar foi o Ent, que é um complemento da linguagem Go. Nosso grupo é formado pelos alunos Henrique Almeida e eu, Larissa da Silva. Bom, antes de entrarmos no tema da apresentação em si, contando brevemente a história da linguagem Go. Ela foi lançada em 2007 pela Google e é uma linguagem baseada em C++, Java e Python, que foi inicialmente projetada para resolver problemas internos de infraestrutura de software dentro da própria Google. Falando agora do Ent, Ent é um ORM, ou mapeamento objeto relacional, que nada mais é que uma técnica de desenvolvimento que cria uma camada entre o nosso modelo de objetos, que nesse caso seria uma aplicação implementada na linguagem Go, e o nosso modelo relacional, que seria o banco de dados que é acessado por essa aplicação. Esse mapeamento ele tem como objetivo abstrair o acesso ao banco, fazendo com que o programador não precise se preocupar com nenhum comando SQL para acessar os dados. O Ent foi lançado em 2020 pela equipe Facebook Connectivity e está disponível em código aberto no GitHub para que outros programadores possam contribuir com melhorias e também com possíveis correções no código. A motivação que levou à criação da ferramenta foi a falta de um mecanismo que fosse capaz de consultar dados como um gráfico na comunidade Go. Então, eles precisavam resolver esse problema da consulta de dados e eles criaram o Ent para solucionar esse problema. Atualmente, o Ent tem suporte para MySQL, PostgreSQL, SQLite e Gremlin. Bom, as principais características do Ent incluem modelagem de dados como uma estrutura gráfica, definição de esquema como código, digitação estática com base na geração de código e simplificação de percursos gráficos. No Ent, nós temos uma representação dos conceitos de gráficos por meio de uma lista de entidades e arestas, como é possível observar na figura. Nesse exemplo, temos 3 entidades, Group, User e Pet, e todas elas estão ligadas e podem ser percorridas de várias maneiras. As relações entre essas entidades são descritas por arestas, que internamente são convertidas em campos, tabelas e chaves estrangeiras, como podemos ver nesse diagrama de banco de dados que foi gerado no MySQL. E uma diferença que existe entre os ORMs tradicionais e o Ent é que nos tradicionais representamos cada relação explicitamente na entidade, enquanto o Ent expõe apenas os atributos da entidade e um método que percorre as relações, ou as arestas, existentes entre estas entidades. Agora eu vou passar a palavra para o Henrique, que vai estar dando alguns exemplos de aplicação dessa ferramenta e também estará mostrando um exemplo prático. Bom, professor, tudo bem? A atualidade que a gente quis trazer para esse seminário aí é o GoEnt, que é um framework aí de entidades para o Go, né? E eu vou estar mostrando aqui um exemplo de como a automação dele funciona, né? Que ele encurta os passos aí de criar entidades para um projeto em Go. Eu vou explicar também, não tão mão na massa, o conceito de modelagem e grafos aí, né, que ele proporciona para a gente aí também, certo? Então, eu vou fazer aqui só um setup simplesinho, né, só para ver como é que ele funciona, essa questão aí de automatizar essa criação de CRUDs aí, né, de entidades. Então, assim, vocês já é manjado, né, das ferramentas de programação, só que isso carecia muito no Go, sabe? O Go, como ele é uma linguagem nova, nova assim, relativamente falando, né? Ele carecia aí de um framework de entidade que era largamente utilizado, e o GoEnt está vindo aí com a proposta de se firmar como
um padrão de mercado, sabe? Ele foi feito aí até pelo grupo um dos braços aí de desenvolvimento do Facebook, né? Então o pessoal tá com a expectativa muito alta aí para a chegada dele, né? Que ele ainda não soltou uma versão número 1, não. Certo? Então aqui a gente já pode rodar os comandos aqui, né? Pra gente ver como é que ele funciona. Eu criei uma pasta aqui dentro da minha pasta de projetos, né? Chama atualidades, a pasta tá vazia. Aqui o caminho está na pasta do Google ali. Eu vou abrir o VS Code aqui para a gente ir acompanhando. E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo main.go para a gente escrever nele, que a gente for querer rodar. E eu vou usar esse comando aqui, esses comandos do entc. O entc ele é mais ou menos o commander não, o composer do GoEnt, né? Quem está familiarizado aí com Laravel, com o composer do PHP, é basicamente a mesma coisa, né? A gente vai rodar comandos, ele vai criar templates de código para a gente, né? Então, aqui ele está criando um usuário, eu vou criar um aluno, só que aqui ele está rodando como se fosse um GoMod. Eu não configurei ele para rodar como GoMod, eu vou ter que exportar, então uma variável de ambiente aqui para a gente mexer com ele aqui dentro. Então entc é igual a deixa eu dar um PW aqui, né, só para ver. Ah não, tá ali em cima. Então entc é igual export é igual home, meu usuário, go, binário, entc, que é onde ele entc. Então, se eu rodar essa variável de ambiente entc aqui, ela vai rodar pra gente os comandos lá do binário do ent. Então aqui eu vou dar um init, vou deixar o VS Code de fundo aqui só pra gente ver acontecendo as coisas, né? A gente vai dar um entc aqui, a gente vai ver que aqui em atualidades vai ser criada uma pasta do ent, tá? Aqui vai ter um esquema, e esse arquivo esquema aqui, esses arquivos que são criados embaixo de esquema aqui, são a base de onde o ent vai tirar para criar tudo que a gente quiser nele, né? Então aqui, como criou o aluno, ele criou um esquema e ele criou um arquivo de generate aqui também, que a gente vai usar daqui a pouquinho, né? Aqui a gente vai criar os campos dele, né? Então aqui a gente vai nos campos de aluno, a gente vai retornar os campos que a gente vai querer que tenha nesse aluno, nessa tabela de aluno que a gente fez no banco de dados lá. E aqui a gente vai ter um field string. Esse field string eu posso passar o nome da coluna aqui, que vai ser nome. Tá? Aí aqui eu vou importar pra gente aqui o package do field, né? Pra gente usar as funções dele. A gente vai passar aqui também um field int com a idade dele. Nessa idade eu posso falar aqui que ela é um número positivo, né? Isso aí, de acordo com o banco de dados que a gente plugar aqui nele, ele vai fazer as configurações igual os parâmetros que a gente passou para o campo da tabela, certo? Então aqui a gente vai rodar esse comando goGenerate, entcgenerate ou goGenerate, né, na pasta do ent, e ele vai fazer para a gente as instruções que estão carregadas ali dentro. Quais que vão ser essas instruções? goGenerate int. Então ele cria para a gente a CRUD completa do aluno, que eu tenho como criar, deletar, rodar uma query, dar update, que são as mutations, né, hoje em dia, que a gente chama assim, e mais arquivos de configuração ali, certo? Então
Aqui eu tenho os fields, né? Eu criei aqui as queries tudo bonitinho depois do generate, e eu tenho as edges também, que são as relações que esse aluno vai ter com outras tabelas, né? Isso tudo a gente vai configurar aqui dentro. E essa parte da edges é que é interessante para fazer a parte dos grafos que eu vou explicar daqui a pouco. Tá? Mas para esse exemplo aqui, só mostrando como é que a gente configura inicialmente, né? Eu vou deixar o edges vazio, eu explico para vocês mais visualmente daqui a pouco ali. Então aqui eu vou criar a minha primeira entidade, né? Minha primeira instância dessa entidade. Então eu vou copiar esse main aqui e eu vou configurar ele do meu jeito. Tá? Aqui eu tenho o nome do meu projeto, que é atualidades. Aqui ele vai usar, aqui ele já carregou as dependências, aqui ele vai usar um driver de SQLite 3, que é o SQL que roda em arquivinho, né? Só para fazer teste de projeto. E na hora de abrir o cliente aqui, a gente vai passar para ele o modo memória. Isso aqui significa que esse banco de dados vai existir só em tempo de execução, né? Para a gente rodar os testes que a gente precisa. Então não vai criar nenhum banco de dados físico ali não. Tá? Aqui eu vou passar esse contexto para fora aqui. Aqui ele já está dando uma migration aqui do esquema, né? Para ele criar no banco de dados para a gente. Então tudo que a gente configurou lá de chave positiva, única, etc. Esse schema create aqui, ele vai pegar essas configurações e vai replicar como tabelas desse banco de dados que a gente fez a conexão aqui com essa query de conexão, né? Então aqui eu vou reaproveitar esse contexto aqui que a gente vai usar ali embaixo. Tá, aqui falhou, criar o esquema e tal, tratando o erro, beleza. E eu vou agora fazer uma query aqui, fazer uma função para eu criar um usuário. Então aqui eu vou criar um usuário, que no nosso caso vai ser criar um usuário, não, aqui é criar usar uma função de criar no banco de dados, vai ser o aluno na verdade. Então aqui eu vou usar a entidade aluno, cliente.aluno, e aqui já vem um fator interessante, ele faz a link queue, né, que a gente aprendeu lá com o Kleber, ele já faz a link queue aqui pra gente da query que a gente iria fazer na mão, né, no SQL. Então aqui eu tenho set idade, ele já fez pra gente gerar lá, de acordo com o nome da coluna na tabela, e ele tem um set name aqui, que vai virar um set nome, igual a gente configurou na mão lá, né? Então esse link queue aqui ele já fica pronto também. Tá? Vou dar um só padrão do Google aqui. Então o nome aqui vai ser, pra gente testar, vai ser Henrique. Minha idade 23. Eu vou fazer melhor, eu vou fazer isso aqui parametrizado. Só pra ficar mais parecido com um software que já está implementado, né? Aqui eu tenho params, eu vou passar uma int aluno para ele. Vou passar um ponteiro aqui para a gente não ficar replicando na memória. E aqui eu vou passar o params.nome, params.idade. Aqui o U a gente troca para A de aluno, né? Aluno was created. Eu vou tirar isso aqui, ele printa no final que o aluno foi criado. Então eu vou tirar isso aqui só para a gente não levar spoiler, tá? Então aqui ele vai me avisar que o aluno foi criado, vai retornar o A se a gente quiser fazer uma operação com ele depois de ter criado, né, em tempo de execução. Então, se eu chegar aqui e passar, ele retorna aluno e erro, né? Então eu vou omitir o aluno, que eu não vou querer fazer nada com ele. O erro vai ser igual a create aluno, passando o contexto, que a gente colocou ali em cima, o cliente do banco de dados para a gente fazer as operações, e params. Eu vou criar um params aqui em cima. Params vai ser um aluno, né? Então vai ser um endereço para aluno, int aluno. Eu vou passar aqui, para ele que eu quero que o nome dele seja Henrique e que a idade dele seja 23.
tá? Então aqui ele vai criar o aluno pra gente e eu vou passar aqui, ó, carrier entities, eu vou configurar uma função aqui para ela rodar carries para mim nessa entidade, tá? Então aqui, ó, eu tenho que passar para aluno, né, que a gente copiou do site lá, aluno, vou fazer uma carry aluno aqui, opa, fazer uma carry aluno aqui, opa, aluno, certinho, e aqui eu vou pegar do pacote aluno, né, que foi criado lá na entidade, eu vou colocar aqui o nome dele aqui, nome, ele é igual ao que a gente está passando para ele. Na verdade aqui eu vou fazer uma coisa antes, só para a gente ter uma visão melhorzinha, eu vou fazer aqui um all, tá? Eu vou passar o contexto aqui para ele, e esse cara aqui, ele vai me retornar, eu vou tirar aqui o all, e esse cara aqui, ele vai me retornar um array, aqui na verdade, um slice, né, do Go, de alunos. Aqui eu vou... Aqui depende do padrão do seu projeto, né? Aqui como eu vou colocar A de aluno e S de plural, né? Aí aqui eu vou colocar ele para printar pra gente, só que aqui tem que printar um por um, né? Do que for retornado, porque é um slice. Então, para ficar bonitinho aqui, a gente vai fazer um for. Antes a gente anula, o aluno aqui vai percorrer os alunos. E ele vai printar log print ln passar um template string aqui, o nome, a idade como inteiro aqui, a ponto nome, a ponto idade. Aqui tá reclamando de alguma coisa. Call has possible formatting directives, é porque não é LN, né? É F formato. Então aqui a gente bota quebra de linha na mão. Beleza, vou tirar esse cara aqui. E agora o que a gente vai fazer? Aqui eu estou criando um aluno. Beleza, eu vou criar 2 alunos. Tá. Vou colocar a Larissa aqui, que está me acompanhando nesses trabalhos. E vou passar aqui 21. 21 é fictício, tá? Eu não sei a idade dela, não. Aqui eu criei 2 alunos, então, e aqui embaixo eu vou passar aquela carry que a gente criou, que lista todos, né? De acordo com o que a gente carry, vamos nomear isso aqui melhor. Vou fazer um carry all aluno aqui, tá? Então aqui eu simplesmente venho e chamo, omito. Aqui pode só criar o aluno aqui, ó. Não precisa disso aqui, a gente não está usando o erro, pronto. Aqui a gente pode simplesmente dar um carry ao aluno, passar o contexto, passar o cliente. Então se a gente vier aqui executar, eu vou dar um go run main.go, e ele vai avisar pra gente, olha lá, ele vai avisar que o aluno foi criado 2 vezes, né? Tá aqui o primeiro aluno, tá aqui o segundo aluno. Aqui faltou que eu expliquei que o ID ele é automático, né? O ID ele é feito, não sei se eu expliquei, mas quando a gente cria essa entidade aluno aqui, se a gente não passa um ID, ele vem com o padrão de ser o campo com o nome de ID na tabela que a gente for criar, e ele já vai ser autoincremento, do tipo inteiro, sem sinal, né? Que é o padrão aí que a gente vê na maioria dos bancos de dados, né? Então, para acessar ele aqui, acho que aqui vai ter que ser um D. Acho que aqui ele vai ter um campo, quer ver? A.id, tá aqui. Tá, então, se eu rodar ali, a gente vai ver o ID do aluno agora. Cadê meu terminal, meu Deus? Eu fechei meu terminal.
abrir aqui rapidinho. cd go crc atualidades, beleza, go_running.go. Agora eu vou mostrar pra gente o ID auto-incrementado, que a gente não precisou passar, o nome e a idade do aluno, tá? Que ele avisou pra gente que foi criado certinho. Esse banco de dados ele foi, lembrando, né? Esse banco de dados ele foi criado em tempo de execução, aqui na memória, né? Mas isso aqui ele pode se conectar com vários outros tipos de banco de dados, né? Como MySQL, PostgreSQL. Aí ele já conecta, você passa aqui a query de conexão, né? E ele já puxa esse client pra gente, a gente já pode rodar as operações dele aqui, o schema create, tudo direitinho. Beleza? Essa é a parte, só lembrando aqui, né, que eu posso passar parâmetros na query, que eu retornei all, mas tem muitas outras aqui, né, outros métodos ali, olha lá. Isso aqui são tudo link queues, né? São todas queries que eu faço aqui na programação, que roda uma query lá no banco de dados. E retorna pra gente aqui do jeito que a gente fez, sem escrever uma linha de SQL. Tudo no Go. Tá? Isso aqui com um tempinho de treinamento, de costume com isso aqui, a gente já ganha um tempo muito grande na hora de desenvolver query, né? Para aplicações aí, por exemplo, de grande porte. Lá na nossa empresa a gente está usando o Ent, né? A gente está implementando um projeto novo lá, um projeto grande novo, então a gente trata de um produto só, né? E esse produto só, que é o site, né? O site do Letras, ele tem uma estrutura que ele não está com esses padrões. E como essa ferramenta não, como essa plataforma nova que está para sair aí, a gente está escrevendo ela do zero, a gente está usando as tecnologias, está experimentando essas tecnologias novas, né? Então lá a gente está usando o GraphQL, que eu acho que até outro grupo vai falar a respeito dele. A gente está usando o Ent. Então, assim, esse cara aqui, ele nem saiu a V1 dele e o pessoal já está colocando em produção. Esse cara aqui, ele promete, né? Então, tirando essa parte aqui que é mais simples, né? Que isso aqui não é exclusivo não tem nada de muito interessante nem nada, né? Do GoEnt a gente tem também, eu vou mostrar aqui, o conceito de travessia de grafos na hora de fazer as queries. Então eu não cheguei a pesquisar se isso tem alguma diferença em questão de performance, mas com certeza o modo de utilizar é muito intuitivo, é muito bacana. Então eu peguei esse exemplo aqui, ó, ele está fazendo o seguinte, aqui ele está tratando inclusive as tabelas, elas têm um ID global, tá vendo? Então aqui eu tenho 3 classes diferentes, são grupo, usuário e carro, e eles têm aqui o ID1, ID2, 3, 4, não sei até onde isso reflete, não. Acho que é para fazer mais a pesquisa no grafo mesmo, né? Que tem que setar esse ID global. Geralmente a gente vê um ID grupo 1, grupo 2, usuário 1, usuário 2, carro 1, 2, 3 nas tabelas normal. Então, acho que isso aqui ele está usando para o conceito de caminhar no grafo, né? Caminhando pelo IP. Então aqui, ó, ele está criando, igual eu criei ali, olha lá, usuários, criando ali, ó, com o nome, com a idade normal, ele está inserindo na tabela de usuários esse cara aqui, certo? No fim, ele cria uma estrutura como essa aqui, com esse código aqui, ó. Tá? Então eu tenho aqui que o grupo, então aqui ele tá falando também na estrutura lá de cima as edges de cada entidade também. Então a gente pode ver aqui, ó, que a edge da entidade usuário, ele tem uma edge para carros, to cars aqui, e uma edge de grupos. Tá? Então aqui a gente lembra da relação de dependência lá na matéria de banco de dados, né? Então aqui eu tenho que o usuário ele pertence a um grupo,
e eu tenho que um carro pertence a um usuário. Tá? É isso aqui que essas edges estão querendo me falar. Tá? Isso aqui é a chave estrangeira, né? Que está sendo criada. Então, com isso aqui configurado, com as edges configuradas, aqui a gente tem a relação do usuário com o grupo, do carro com o grupo. Eu posso inserir dados para ele aqui, para no fim a gente ter esse esquema de grafos aqui, né? E eu posso vir aqui, ó, e por exemplo, olha só como fica simples. Eu quero pegar todos os carros dos usuários que estão no grupo chamado GitHub. Então, como que eu faria isso caminhando num grafo? Eu começaria aqui no grupo e eu iria aqui, ó, pela relação existente. Ó, o grupo 6 ele tem, que é o grupo com o nome de GitHub. Então eu faço um search aqui, eu vejo onde que está o grupo com o nome de GitHub. Está aqui, é o grupo 6. Tá? Eu vejo aqui com ele, ó, eu quero o quê? Eu quero o carro. E para chegar no carro eu preciso do usuário. Então eu vou caminhar, eu vou chegar aqui, ó, o grupo 6 tem quais usuários? A relação dele com o usuário, está aqui. Usuário 1 é o único que tem, que está dentro do grupo 6. O usuário 1, ele tem quais carros? Eu vejo as relações de carro com ele, ó, to, tá vendo? Ele vem, usuário tem o carro 3, usuário tem o carro 7. Então, essa query aqui, se eu pesquisasse o GitHub, o que teria que me retornar? Teria que me retornar os carros 3 e 7. E como que isso é escrito? Isso é escrito da seguinte forma, ó, da mesma forma que a gente falou. Eu pego partindo do grupo, porque eu quero saber partindo do grupo, eu vou rodar uma query. A query eu quero pesquisar de onde tem o nome de grupo GitHub, eu quero passar por todos os usuários e por todos os carros. Eu retorno tudo. Simples assim. Olha o output aqui, ó. O output vai ser um carro modelo Tesla com registro de tempo e outro carro modelo Mazda com registro de tempo dele. Tá, aqui tem os carros retornados. Então aqui, se a gente for verificar, ele tem um carro do modelo Tesla com a data dele e um carro do modelo Mazda. O modelo Ford não retornou porque ele não se encaixou no meu parâmetro de busca. Tá? Aqui tem outros exemplos, né? Olha lá. Change the care above. This is the user Ariel. Ah, então aqui eu quero buscar os carros do Ariel. Olha lá. Olha lá. Pega o usuário Ariel dos passos anteriores. Então, dos casos que foram retornados, eu quero pegar do que foi retornado os carros do Ariel. Eu crio aqui um usuário novo, passo a query de Ariel, e desse usuário que eu criei, eu faço a mesma query. Aqui ele está fazendo um que não é, olha lá. Aqui ele está passando um where, né? Ele não quer os carros de modelo Mazda que são do Ariel, mas que estão no grupo do GitHub. Tá? Não, aqui no caso seria os carros de Ariel. Ariel tem todos os carros? Ah, não, aqui ele está buscando só os carros do Ariel mesmo. Tá? No 3 aqui, pega todos os grupos que tem usuários. Então aqui eu tenho mais um link ali que foi gerado, né, o has users, ele pega todos, partindo de grupo. Tá? Bom, é basicamente isso. Eu não quis pegar esse cara aqui, porque senão eu ia ter que copiar isso aqui tudo e colar lá e rodar. Acho que dá pra ver de uma forma bem clara com esse modelo de grafo aqui. E é isso. É um cara que está me ajudando bastante, que é bastante interessante. E queria agradecer aí pelo semestre o professor Kleber. Foi uma das matérias mais interessantes para a gente ter agora. Tá? Espero ver o senhor aí mais vezes para auxiliar a gente aí nessa aventura da graduação.
Muito obrigado.